O que faz um homem ser bom ou mau? Essa pergunta atormenta Riobaldo, um jagunço que carrega mais dúvidas do que balas no coldre. Em Grande Sertão Veredas, João Guimarães Rosa não escreveu apenas um romance. Criou um espelho onde o bem e o mal se misturam como poeira e vento. Publicado em 1956, o livro não se lê, se atravessa. E nessa travessia, o sertão deixa de ser chão e vira alma, revelando que o diabo, muitas vezes, tem o nosso próprio rosto. Hoje vamos mergulhar nessa obra-prima da literatura brasileira e descobrir por que, mesmo depois de quase 70 anos, ela ainda nos obriga a olhar para dentro e perguntar: quem somos quando ninguém está vendo? Se essa jornada ressoa com você, fique até o fim e se inscreva, porque cada grande descoberta começa com um passo ou um clique. Tudo começa com um velho fazendeiro, sentado à sombra de uma grande árvore, conversando com um homem da cidade. Esse visitante nunca tem nome. Ele representa eu, você, qualquer um que se sente diante do mistério e tenta compreender o que não cabe nas palavras. Riobaldo Tatarana já não empunha armas, mas sua voz ainda carrega o peso das balas que disparou, dos amigos que perdeu, dos amores que não soube nomear. Ele nasceu pobre, filho de Maria da Glória, sem saber quem era seu pai. Só mais tarde descobre que Celorico Mendes, um fazendeiro de moral duvidosa, era seu genitor. Essa ausência paterna ecoa por toda a obra. Riobaldo busca, em todos os líderes que encontra, um pai que o guie entre o caos e a ordem. Foi no sertão de Minas Gerais, entre rios sem nome e veredas que se perdem no horizonte, que ele conheceu Diadorim, um menino de olhar firme, silêncio profundo e coragem desmedida. Entre os dois nasceu uma ligação tão intensa que Riobaldo jamais conseguiu definir. Era amizade, devoção, amor? Guimarães Rosa, com maestria, insinua desde cedo que Diadorim é mais que um personagem, é um enigma. E é esse enigma que sustenta a tensão emocional e simbólica de todo o romance. Mas atenção, essa não é uma história de aventura, é uma confissão existencial. Cada batalha, cada travessia, cada silêncio serve para revelar não o sertão, mas a alma humana em seu estado mais nu. E há um detalhe crucial. Guimarães Rosa não escolhe a narrativa em primeira pessoa por acaso. Ao deixar Riobaldo contar sua própria história, tudo muda. O romance deixa de ser um relato e se torna uma confissão. Riobaldo não narra o que viveu, ele se desnuda. Não quer apenas ser ouvido, quer ser compreendido e talvez perdoado. Vale lembrar que na década de 1950, o Brasil vivia uma efervescência cultural, enquanto Clarice Lispector explorava o interior psicológico feminino e Jorge Amado celebrava o povo baiano, Rosa mergulhava no sertão mineiro para falar do universal. Sua obra não é regionalista, é cósmica. O sertão é apenas o palco onde a condição humana se revela em sua forma mais crua. Mas o que transforma Riobaldo de menino sonhador em jagunço implacável? A resposta está em um único nome: Joca Ramiro. Um homem tão justo que parecia saído de um mito, até ser traído. Riobaldo não era como os outros jagunços. Enquanto muitos mal sabiam assinar o nome, ele foi à escola, aprendeu com um padre-mestre, lia livros e refletia sobre o destino. Foi acolhido por Zé Bebelo, um homem que acreditava que o sertão podia ser civilizado, não com tiros, mas com leis, com diálogo, com política. Zé Bebelo representa a razão iluminista tentando domar o caos sertanejo. Mas o sertão tem suas próprias leis. E quando Riobaldo reencontra Diadorim, agora jagunço ao lado do lendário Joca Ramiro, ele é atraído pelo mundo da ação, da honra, da violência ritualizada. Joca Ramiro não era apenas um chefe de jagunços, era um arquétipo, justo,
generoso, corajoso. Um homem que impunha ordem sem crueldade, que respeitava até os inimigos. Para Riobaldo, ele era quase um santo guerreiro. Mas o mito sempre cai. Hermógenes, um de seus próprios homens, trai Joca Ramiro e o mata pelas costas, com a ajuda de Ricardão. A traição não é só um ato político, é uma queda simbólica. É o momento em que o paraíso sertanejo se corrompe. A partir daí, Diadorim e Riobaldo juram vingança. E é nesse juramento que Riobaldo abandona definitivamente o mundo da razão e entra no labirinto da alma. O sertão, antes geográfico, torna-se metafísico. Cada rio que atravessam é um rio de tempo. Cada vereda, um caminho de escolha. E cada inimigo, um espelho de suas próprias sombras. É importante notar que Guimarães Rosa não romantiza a violência. Ele a mostra em toda a sua brutalidade, mas também em sua lógica interna. No sertão, a vingança não é capricho, é código. E é nesse código que Riobaldo se perde e se encontra. Vale lembrar que, em 1956, o Brasil vivia uma era de otimismo, a construção de Brasília, o desenvolvimentismo. Mas Guimarães Rosa, com genialidade contracorrente, mergulha no passado para falar do eterno presente da condição humana. Seu sertão não é histórico, é atemporal. Mas e se a vingança exigir que você se torne aquilo que mais odeia? É exatamente isso que Riobaldo enfrentará, quando decidir fazer um pacto com o diabo. Após derrotas sucessivas, Riobaldo sente que a justiça humana não basta. A vingança parece impossível. É então que, numa noite escura, ele vai sozinho ao veredão do Burrinho, um lugar onde até o vento tem medo de passar. Lá, realiza um ritual, invoca o diabo, oferece sua alma em troca de poder. Mas aqui está o gênio de Guimarães Rosa. Nunca sabemos se o pacto realmente aconteceu. Será que o diabo apareceu? Ou foi apenas o delírio de um homem à beira do colapso? Essa ambiguidade é o cerne filosófico da obra. Guimarães Rosa não acredita em dualismos fáceis. Para ele, o diabo não é uma entidade externa, é a face sombria do próprio homem. Depois do suposto pacto, Riobaldo adota o nome de Uruto Branco e se torna um líder temido. Suas táticas são implacáveis, sua fama imensa. Mas quanto mais poder ele ganha, mais vazio se sente. Ele percebe que o mal não está só em Hermógenes, está também nele, que a violência, mesmo em nome da justiça, deixa marcas na alma. Essa crise moral ecoa em filósofos como Nietzsche, que via o homem como um ser que cria seus próprios valores e carrega o peso disso. Riobaldo não tem um Deus que julgue, ele é seu próprio juiz, e esse julgamento é implacável. E é nesse momento que Guimarães Rosa nos faz questionar. Será que existe uma linha clara entre herói e vilão? Ou todos nós somos, em algum grau, feitos de luz e sombra? A linguagem do livro reforça isso. Guimarães Rosa inventa palavras, mistura dialetos. Cria frases que soam como provérbios ancestrais. Ele não descreve o sertão. Ele o ressuscita com a língua. Cada verbo é um passo. Cada metáfora, uma revelação. Frases como o sertão é do tamanho do mundo ou travessia é o que a gente faz da vida. Não são apenas poesia. São filosofia em forma de vereda. E é por isso que ler Grande Sertão é como caminhar sem mapa. Você se perde para se encontrar, mas a maior revelação ainda estava por vir. E ela não estava no pacto com o diabo, mas no corpo do próprio Diadorim. Na batalha final contra Hermógenes no paredão, Diadorim enfrenta o traidor cara a cara, mata-o com bravura e morre logo depois. Riobaldo, desesperado, despe o corpo do amigo para lhe dar um enterro digno. É então que vê. Diadorim era Reinalda, filha de Joca Ramiro. Toda ambiguidade se dissolve. Todo o amor confuso ganha sentido. Diadorim não podia ser mulher no mundo dos jagunços. Por isso se disfarçou.
por isso calou seus sentimentos, por isso viveu como um enigma. Essa revelação é ao mesmo tempo trágica e redentora. Trágica, porque Riobaldo amou sem saber e perdeu sem entender. Redentora, porque prova que seu amor nunca foi pecado. Era puro, era verdadeiro. Era graça disfarçada de homem. Diadorim vive como homem porque o sertão não perdoa fraquezas, e sua missão exige coragem sem nome. Só na morte seu segredo se revela, e talvez por isso Riobaldo nunca tenha sabido se amava um anjo, um companheiro ou um destino disfarçado em gente. Guimarães Rosa, assim, interroga os limites do amor. O que é mais forte, as leis do mundo ou o que nasce na alma sem pedir licença? E há uma ironia silenciosa. Riobaldo se atormentava por amar um homem, enquanto Diadorim carregava, em silêncio, um amor que só a morte podia nomear. Essa cena final é uma das mais comoventes da literatura universal. Não por seu drama, mas por sua beleza silenciosa. Riobaldo entende então que a travessia não era só contra Hermógenes. Era em direção ao amor verdadeiro, mesmo que ele chegasse tarde demais. E aqui Guimarães Rosa não antecipa debates, mas põe em cena um enigma humano. Diadorim é quem é, porque o sertão exige que seja. Não há ideologia em seu disfarce, há necessidade. Não há escolha, há missão. Diadorim não nega nem afirma nada. Apenas cumpre seu caminho com lealdade absoluta e coração fechado. E é justamente por não se explicar que permanece tão vivo, não como símbolo, mas como presença, uma alma que atravessa o sertão sem pedir licença, sem dar respostas, sem precisar de nome. Mas o que fazer com uma verdade que cura e destrói ao mesmo tempo? Riobaldo escolhe largar as armas. Mas será que a paz é possível depois de conhecer o próprio abismo? Riobaldo abandona a vida de jagunço. Casa-se com Otacília, uma mulher boa, serena, que representa a paz doméstica, o recomeço. Torna-se fazendeiro, vive em relativa tranquilidade, mas a alma não esquece. Ele passa os dias atormentado por uma única dúvida: fez ou não fez o pacto com o diabo? Essa pergunta é, na verdade, a pergunta de todos nós. Somos responsáveis pelo mal que cometemos em nome do bem? Em tempos de polarização extrema, onde todos se julgam bons e os outros maus, a lição de Guimarães Rosa é urgente. O mal não está lá fora. Está em cada escolha que fazemos quando achamos que ninguém está olhando. E então, na última linha de sua longa confissão, Riobaldo entrega a chave de toda a obra. O diabo não há. É o homem que é o diabo. Com essa frase, Guimarães Rosa desmonta séculos de moralismo religioso. O mal não vem de fora, nasce dentro. E só pode ser enfrentado com autoconhecimento, não com exorcismos. O sertão, portanto, nunca foi o cenário, foi o espelho. Cada rio era um tempo, cada vereda, uma escolha, cada silêncio, uma pergunta. E é por isso que Grande Sertão Veredas continua vivo, porque a travessia não termina com Riobaldo. Ela continua em cada leitor que se vê nas suas dúvidas, nos seus amores impossíveis, nas suas batalhas internas. Em um mundo de certezas baratas e respostas instantâneas, Guimarães Rosa nos oferece algo raro: a coragem da dúvida. Ele não nos dá lições, ele nos convida a caminhar. Grande Sertão. Veredas não é um livro que se termina, é uma pergunta que se repete. O sertão de Guimarães Rosa é o território onde Deus, o diabo, o amor e o destino se misturam, como poeira no vento. E cada leitor, ao atravessá-lo, sai diferente. Se esta travessia tocou algo em você, deixe seu like. É um gesto simples que ajuda muito. Se inscreva, porque aqui não falamos só de livros, mas das perguntas que eles deixam na alma. E se quiser, comente. O que você levaria consigo numa travessia assim? E lembre-se, o sertão não está lá fora. Está em cada escolha que você faz quando acha que ninguém está olhando. Se quiser continuar sua jornada de conhecimento e descobertas,
Na tela estão aparecendo 2 vídeos que podem te auxiliar. Escolhe um e me encontra lá. Até o próximo vídeo. Tchau!